Tenho muito gosto em dar as boas-vindas a mais esta sessão online da AES, no âmbito do PAD, do Programa de Alteração de Empresas, sobre gestão em tempos de Covid e no futuro. Quero agradecer a presença de todos e particularmente a presença e a disponibilidade do Dr. Miguel Frasquilho. Muito obrigado por estar connosco. Suponho que pela primeira vez, ainda que virtualmente, e nas outras vezes haveremos de conseguir ver-nos ao vivo. Portanto, eu a seguir queria fazer uma pequena apresentação do Dr. Miguel Frasquilho, mas entretanto vou passar antes ao professor Pedro Alvito para dar algumas indicações breves, mais ou menos do costume, sobre a fase das perguntas. Pedro, por favor. Obrigado. Vai ser assim então, pediria que cada pessoa que quisesse fazer perguntas durante a apresentação do Dr. Miguel Frasquilho me enviasse para mim uma mensagem privada a dizer que quer fazer a pergunta, para eu depois fazer a sequência das pessoas e chamar as pessoas a intervir. Entretanto, pediria que mantivessem os microfones desligados durante a intervenção, para podermos ouvir melhor e ter melhor banda para a internet. Queria apenas aproveitar para informar que no dia 2 de julho, pelas 18h30, teremos uma sessão de apresentação do próximo PAD online, via Zoom, e, portanto, depois irão receber, aquelas pessoas que ainda não fizeram o PAD irão receber o convite, e aquelas pessoas que já fizeram irão também receber convite para poderem reendereçar aos vossos amigos e conhecidos que estejam interessados neste programa. Entretanto, cumpro-me também agradecer ao Dr. Miguel Frasquilho a sua presença e a sua amabilidade em estar aqui hoje e dar-lhe a palavra. Bem, antes disso, pronto, apesar do Dr. Miguel Frasquilho ser uma pessoa conhecida, eu vou só dizer duas ou três coisas breves sobre o seu currículo. Portanto, ele é presidente do Conselho de Administração da TAP, foi presidente da AICEP, Portugal Global, foi deputado à Assembleia da República, foi secretário de Estado do Tesouro e das Finanças do Governo de Portugal, tem desempenhado funções docentes na Universidade Católica e também na Faculdade de Economia da Universidade Nova, e desempenhou antes outras funções assim, no âmbito empresarial. Temos muito gosto, mais uma vez, em ter aqui connosco. Por favor. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu queria começar por agradecer o convite que me foi dirigido para ser orador nesta conferência. Gerir em tempo de Covid e no futuro, porque não tínhamos dúvida que vai ser diferente do que nós estávamos habituados até aqui. Quero agradecer muito a presença de todos. A vossa presença não é física, é telemática, mas enfim, lá está, são os novos tempos. Queria agradecer o convite que a AES me dirigiu, na pessoa do Dr. Pedro Alvito, que conheço dos tempos da Universidade Católica. A AES, obviamente, é uma business school de enorme prestígio, portanto, é constituída por um grupo de docentes, de alunos, de alumni de altíssima qualidade. E é, portanto, para mim, um gosto e uma honra enorme poder estar aqui hoje com todos vós para falar dos tempos que estamos a viver, para falar também um bocadinho da TAP, que se insere precisamente nos tempos que estamos a viver. A TAP já é por si só um tema nacional e, nesta altura, ainda mais nacional se torna devido a tudo o que está a acontecer. E, portanto, eu tenho alguns slides para apresentar. Iria fazer então o chamado share screen. Vamos lá ver se eu me consigo entender com isto, para depois começar então a falar com base nos slides que tenho. Vamos lá ver se é este. Penso que estejam a ver o meu ecrã. Estão, não estão? Sim? Sim, estamos. Muito bem, muito obrigado. Então, como sabem, nós estamos no meio de uma crise de saúde
global, se chama Covid-19. Ela tem causado duas fortes crises, desde logo a crise de saúde pública e também a crise económica e social. Falando sobre a crise de saúde pública, esta é uma crise com três características muito acentuadas. Primeiro, apareceu de repente, vinda do nada. A doença foi identificada pela primeira vez em Wuhan, na província de Hubei, na China, a 1 de dezembro de 2019. O primeiro caso foi reportado a 31 de dezembro ainda de 2019, daí o termo científico da doença Covid-19, e propagou-se com uma velocidade e intensidade inusitadas. Propagou-se um pouco por todo o mundo. 11 de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde declarou o surto como pandemia. Isto tem tido consequências dramáticas do ponto de vista humano. Só para termos uma ideia, neste momento já há mais de 8 milhões de infectados em todo o mundo, cerca de 450 mil mortes registadas e, naturalmente, Portugal, e infelizmente, mas teria que acontecer, aconteceu um pouco por todo o lado, Portugal não foi exceção. Temos neste momento quase, muito próximo de 40 mil infectados que estejam identificados e mais de 1.500 mortes identificadas. Bom, isto em termos de saúde pública. Esta pandemia tem também criou uma enorme crise económica e social. Uma crise económica primeiro ao nível da atividade económica. Empresas e setores que estão completamente parados, todos nós conhecemos casos, todos nós entrou-nos seja pela televisão, seja pelas redes sociais, seja pela rádio, enfim, pelo meio que entenderem, e isto por razões quer do lado da procura, mas também do lado da oferta. Do lado da procura, devido aos lockdowns que foram obrigatórios. Toda a gente confinada, medidas de confinamento obrigatório, que não permitiu que a procura existisse, ou pelo menos que existisse como nós estávamos habituados a que ela tivesse lugar. Também houve confinamentos voluntários, obviamente, mas também do lado da oferta isto obrigou a uma quebra no fornecimento, ou seja, na chamada supply chain, e depois há falta de pessoal para operar, pois se as pessoas têm que estar em casa, é evidente que há profissões onde é possível trabalhar a partir de casa, mas há outras onde não é possível. Quem está na indústria transformadora, por exemplo, não é possível trabalhar a partir de casa. A pessoa tem que estar fisicamente lá para cumprir a sua função. Isto teve consequências, obviamente, porque uma quebra de produção brutal, uma quebra de procura brutal, ao nível, por exemplo, do emprego. Milhares de trabalhadores entraram em layoff, milhares de trabalhadores no desemprego, e isto leva-nos à resposta, como é que devia ter sido a resposta macro a esta crise económica. Eu penso que logo de início devia ter havido uma resposta europeia. Eu vou-me cingir aqui à resposta europeia, que é aquela que nos interessa mais. Eu penso que devia ter havido uma resposta europeia que devia ter sido concertada logo desde o início, porque os impactos económicos era previsível que iriam ser brutais. Quando temos a economia fechada, e foi isso que aconteceu, ou praticamente fechada a 80%, a 90%, é evidente que as quebras de atividade seriam terríveis, seriam enormes, com consequências devastadoras. Eu tenho a ideia, e daí este slide que aqui está, esta crise devia ter sido resolvida com o chamado helicopter money. Foi isto, o helicopter money é basicamente emitir moeda para garantir que a economia está ligada à máquina. Foi isto que aconteceu em parte nos Estados Unidos, onde houve uma grande concertação entre a política orçamental e a política monetária, o Fed com o governo norte-americano. Aconteceu em Inglaterra também, o governo britânico e o Banco de Inglaterra. Nós na zona euro temos a zona euro é obviamente muito boa, mas tem este problema de o país não poder emitir moeda quando realmente necessita dela, ou seja, depende do Banco Central Europeu para o fazer. Ora, nós estamos perante uma crise, por isso é que eu acho que o helicopter money tinha que ter sido a melhor opção. Estamos numa crise que não tem nada a ver com as crises anteriores. Aqui não há culpados, aqui não há moral hazard, aqui não há quem se tenha portado bem e quem se tenha portado mal, não há quem tenha gasto demais.
como os países do sul da Europa em crises anteriores, os chamados PIGS, que todos se lembram muito bem. Portugal estava infelizmente incluído nesse grupo, mas aqui não há nada disso. Mas Portugal até tinha vindo a fazer, nos últimos anos, um trabalho muito aceitável em termos de redução do endividamento da economia e do endividamento público em particular. Até registámos em 2019 o primeiro excedente orçamental da nossa era democrática. E a dívida pública passou de mais de 130% do produto para cerca de 117% no ano passado. Bom, portanto, isso significa que tivemos, de facto, aqui um caminho de consolidação orçamental. Concordo ou não com a forma como o déficit foi reduzido, como o endividamento foi reduzido, mas ele, de facto, existiu. Portanto, aqui houve quem tivesse feito o trabalho de casa. Eu acho que nenhum país pode ser responsabilizado por isto. E é exatamente por isso que eu entendo que logo de início devia ter havido a sagacidade por parte de todos os líderes europeus, e sabe-se que há uns que são mais sagazes que outros, que deviam ter optado, porque isto de facto não tem custo nenhum. Aqui não há, eu não estou a ver que haja, pelo contrário, não estou a ver que haja pressões inflacionistas ao virar da esquina. Claro que isto significa o financiamento, ou seja, a monetarização dos déficits e das dívidas, com certeza. Eu, em tempos normais, nunca defenderia uma coisa destas, nunca. Mas estes não são tempos normais. Esta é a crise das nossas vidas, é a crise da nossa geração. Eu não sei quando é que voltará a haver uma crise dessas, mas imagino que no prazo de 40, 50, 60 anos não haverá. Portanto, para grandes calamidades, grandes soluções. E, portanto, é óbvio que todas as políticas são bem-vindas. É claro que eu também acho que, face às experiências anteriores, que nós estamos bem recordados, em que a Europa demorou tempo a encontrar-se, aqui parece estar a encontrar-se num tempo mais rápido, mas eu mesmo assim acho que o tempo é muito lento para aquilo que é necessário. E, portanto, é claro que todos os pacotes de auxílio que têm sido apresentados são importantes. Este auxílio a fundo perdido de 500 mil milhões de euros é muito importante. Para Portugal vão vir cerca de, creio eu, 15 mil milhões de euros. Mas só para termos uma ideia, o pacote de auxílio da Alemanha à sua economia foi de 900 mil milhões de euros. Portanto, estamos a falar aqui 500 mil a nível europeu para a zona, para a Europa inteira, que isto inclui a União Europeia, e a Alemanha só por si 900 mil milhões de euros. Portanto, isto diz tudo, e portanto eu acho que isto está a acontecer, e mais, nem sequer temos a certeza, eu já me ia esquecendo disto, nem sequer temos a certeza que estes pacotes sejam aprovados, porque ainda há 4 ou 5 países do norte da Europa que acham que isto deve ser tudo à base de empréstimos. Bom, mas se for à base de empréstimos, quando a crise começar a ser ultrapassada, vai haver um analista financeiro qualquer em Nova Iorque ou Londres que vai olhar para Portugal com a recessão e com a recessão, portanto, quebra da atividade e o aumento do endividamento, e vai dizer assim, olha, espera lá que estes senhores estão outra vez com um nível de endividamento elevadíssimo, e o que é que se passa? Os mercados começam a fechar-se e temos outra vez uma crise como nós não desejamos e, digo eu, não merecemos, porque este contexto é totalmente diferente. Portanto, isto que aqui está é um contexto completamente diferente dos anteriores, e se a solidariedade europeia não funciona nestes contextos, então eu pergunto para que é que a Europa serve. Porque, de facto, países como Espanha, como Itália, como Portugal, são países que têm níveis, mesmo a França, têm níveis de endividamento elevados, apesar de terem vindo a ser corrigidos, e repito o exemplo de Portugal, terem vindo a fazer o seu trabalho de casa, mas a verdade é que foram apanhados nesta crise numa trajetória de correção que, mesmo assim, nos deixa a comparar desfavoravelmente com outros países europeus que têm, por isso, uma capacidade de intervenção muito maior do que a nossa. Por isso é que, neste contexto, eu preferiria muito o helicóptero money. Não estou a ver, sim, a monetarização dos déficits e das dívidas, não estou a ver pressões inflacionistas, e, pelo amor de Deus, imprimir dinheiro não custa rigorosamente nada. Portanto, era isto. Porquê? Porque é que isto era importante? Porque o importante é manter a economia a funcionar. Porque se nós não mantivermos a economia a funcionar, como há o confinamento, como a economia está fechada, ou já esteve mais fechada do que está hoje, felizmente, esperamos, porque ninguém sabe como é que vai ser o futuro, mas esperamos que continuemos a caminhar nesta direção, nós corremos o risco, se não houver qualquer coisa em grande escala, de não ter economia quando a crise da saúde passar. Bom, e então aí, como se costuma dizer, não se morre da doença, morre-se da cura. Portanto,
por isso é que era fundamental que esta resposta fosse dada e devia ter sido dada logo em março, logo no início. Enfim, estamos ainda nos considerando, vamos ver que ajuda é que virá. Eu espero que seja uma ajuda interessante. Eu teria estimado que seria alguns entre 10% e 15% do produto para Portugal, o que significava um montante superior a 20 mil milhões de euros para ser, atenção, para ser usado exclusivamente para os afetados pela pandemia, seja empresas, sejam pessoas, mas é evidente que com o nosso nível de endividamento o Estado português não pôde fazer tanto como outros Estados na União Europeia, o caso da Alemanha, por exemplo, ou países nórdicos que tiveram uma postura, digamos, mais agressiva, porque também puderam tê-la, porque tinham níveis de endividamento muito inferiores. Mesmo assim, houve apoios massivos, por exemplo, ao layoff, às empresas, já abrangeu cerca de 850 mil colaboradores, pertencentes a cerca de 105 mil empresas. A TAP é uma das empresas que está em layoff. E, portanto, dado o nível de endividamento que nós temos, a ajuda da União Europeia e uma ajuda, eu repito, a fundo perdido, eu aqui não me interessa que sejam Corona Bonds, que sejam Eurobonds, que seja o Helicopter Money. Eu preferiria o Helicopter Money, era mais simples para toda a gente, com regras, obviamente, muito apertadas e com vigilância muito apertada, porque este dinheiro tinha que ser bem gasto e tinha que ser gasto naquilo que é, de facto, essencial, mas eu teria preferido isto. Não foi assim, vamos ver onde é que vai acabar. Eu acho que vamos ter ainda riscos económicos e políticos ao nível global, mas na União Europeia também, muito fortes nos próximos meses. Bom, o caso da TAP. É bem conhecido o difícil período que a economia global atravessa, como aliás eu tenho estado a referir. O impacto mais profundo deu-se logo de início no setor do turismo e no setor da aviação em particular. A TAP sentiu uma enorme quebra na procura, um redimensionamento muito forte também. Só para termos uma ideia, para percebermos do que é que estamos a falar. No final de 2019, a TAP tinha, como tem hoje, aliás, 105 aviões na sua frota. Com a pandemia chegaram a estar todos grounded, chegaram a estar todos no chão. Houve dias em que não houve um único voo. Nós operávamos, para ter uma ideia, em redor de 400 voos por dia e chegámos a operar em abril 5 voos por semana. E eram voos para garantir a coesão do território. Voos para a Madeira, para os Açores, bom, e voos de repatriamento, combinados com o governo português, obviamente, e alguns voos de carga também eram efetuados. Transportámos cerca de 17 milhões de passageiros em 2019. A TAP era a maior exportadora nacional de serviços, contribuía fortemente para o desenvolvimento da economia portuguesa e, como é evidente, passámos a transportar muito menos passageiros. Portanto, esta pandemia resultou em impactos profundos ao nível de recursos humanos, o layoff massivo. A TAP chegou a ter cerca de 90% dos colaboradores em layoff. Nesta altura tem cerca de 80%, portanto o primeiro mês de layoff foi abril, agora estamos em junho com cerca de 80%. O teletrabalho passou a ser uma regra em várias áreas da empresa e isto tem obrigado a uma profunda reorganização do trabalho na TAP, como tem obrigado a uma profunda reorganização em várias empresas. Ao nível das tecnologias de informação, por exemplo, a proteção dos sistemas de tecnologia de IT, dos telecolaboradores, a sua operacionalização foi complexa, tem que se garantir uma segurança muito maior para que os sistemas não sofram, obviamente, com os chamados hackers e haja assaltos informáticos. Teve que haver uma organização do supply ao nível do supply chain, por exemplo, através da necessária renegociação com fornecedores. Sim, temos pagamentos em atraso, mas isso é o que acontece, penso eu, um pouco por toda a economia. E a nível financeiro, registrou-se uma quebra gigante de receitas, pois nós tínhamos os 105 aviões a voar. Houve semanas, a partir de março, em que tivemos os 105 aviões parados. Imagine-se a quebra de receitas que não foi. Portanto, tem sido necessário proteger a tesouraria, tem sido necessário renegociar com os credores e, evidentemente, foi necessário
como qualquer, não qualquer, mas a esmagadora maioria das airlines, das companhias de aviação pelo mundo fora, foi preciso pedir auxílio aos Estados soberanos. Claro que, por exemplo, há companhias como a Ryanair, mas são raríssimas exceções que não precisaram de qualquer auxílio, mas houve outras low cost, como por exemplo a Norwegian ou a EasyJet, que beneficiaram de auxílios estatais também. E, portanto, chegamos aqui a um tempo de um novo normal. Um novo normal. Esta crise pandémica e as consequências desta crise têm criado este novo ambiente. É um novo normal que não é um novo normal melhor que o anterior. Pelo menos é essa a minha convicção. É um novo normal que está assente na incerteza, está assente no receio, está assente numa maior consciencialização para alguns temas e assuntos a que nós não dedicávamos tanta atenção. E por isso mesmo há novas práticas e há novos comportamentos. E, portanto, em termos organizacionais, nesta fase, há muitos aspectos a ter em consideração. Para não vos maçar muito, eu escolheria 3 aspectos. Primeiro, mais do que nunca, dar atenção às pessoas. Isto é essencial, num ambiente em que há mais incerteza e mais receio, naturalmente, a atenção a dar aos recursos humanos, às pessoas, tem uma importância acrescida. Liderança. Encontrar o mix adequado. Delegar quando apropriado, mas providenciar sempre guidelines, providenciar orientações e coordenação. Comunicar com confiança, sim, mas comunicar com compaixão, com sentimento. Proativamente procurar feedback dos colaboradores e dar-lhes voz, ouvi-los. Depois, ao nível das condições de trabalho, criar ambientes absolutamente seguros e confortáveis, que deem às pessoas a confiança para voltarem ao trabalho, ou então que se ajustem à nova realidade virtual, física, uma realidade que pode ser híbrida, neste novo normal. Depois a segunda, eu falei em três vertentes, eu passaria à segunda, proteger a tesouraria e tornar a estrutura de custos mais elástica. Neste momento, cash is king ainda. Cash is king é absolutamente verdade. Gerar caixa, portanto, identificar as alavancas operacionais e financeiras que podem ser puxadas para não só garantir, mas sobretudo gerar caixa, gerar disponibilidade financeira. E aumentar também o acesso ao funding. Neste momento é absolutamente fundamental. Ao nível dos custos, não só conter custos, mas tentar reduzi-los o mais possível e construir e ter um ambiente de longo prazo com custos muito controlados, muito resilientes e um mindset muito virado para isso. Depois a terceira vertente, no ambiente que estamos a viver, é basicamente colocar tudo em causa. Repensar, colocar tudo em causa. E este é o momento exato para isso, porque a realidade até pode ajudar, a realidade que estamos a viver, e que é tão diferente do que vivíamos há 4 meses, há simples 4 meses, pode ajudar a implementar várias medidas. A realidade acaba sempre por se impor. Goste-se dela ou não, podemos fazer as mais variadas projeções, os mais variados exercícios teóricos, depois vem a realidade e se ela não coincide com aquilo que nós tínhamos projetado, é uma grande chatice. Portanto, em jeito de exemplo, adaptar a estratégia, a capacidade previsional, financeira, mas não só financeira, geral, ter a gestão das pessoas, os processos e a agilidade do modelo operacional, também ao nível dos fornecimentos, da chamada supply chain, ao nível de inventórios dos fornecedores, as novas tecnologias e o relacionamento com o cliente acabam por assumir aqui um papel ainda mais fundamental, ainda mais central do que anteriormente. Por exemplo, os investimentos em cloud, os investimentos em inteligência artificial, noutros instrumentos capazes de promover a interação com clientes, analisar o comportamento dos clientes, no caso, muito ligado ao caso da TAP, promover o chamado Customer Journey, aqui obviamente com os nossos stakeholders ao longo de toda a jornada
de quem viaja, portanto, estou a falar aqui de hotéis, de aeroportos, a gestão, o controle de fronteiras, etc, etc. E depois, obviamente, a gestão dos riscos, ou seja, o Corporate Risk Management tem também um papel absolutamente fundamental. O futuro. Bom, para falar do futuro, eu vou começar por falar do passado. E deve ser assim, porque, de facto, o passado deve-nos permitir gerar o conhecimento suficiente e as experiências suficientes para pensarmos no futuro. Primeiro, os grandes eventos, as grandes crises tendem a gerar transformações estruturais importantes na sociedade e na economia. Por exemplo, a Primeira Guerra Mundial reverteu, em parte, a globalização que estava em crescendo à altura. Para a época, existia uma globalização que estava a existir. E não era, obviamente, não era nada semelhante com aquela que nós conhecemos, a globalização atual, mas para os padrões da época era uma globalização que existia. Depois, a Segunda Guerra deu origem a novas formas de cooperação entre países e a uma nova organização mundial. Surgiram as Nações Unidas, foi também no diálogo com o fim da Segunda Guerra Mundial que nasceu a integração europeia, só para citar 2 exemplos, e, portanto, as 2 guerras mundiais do século XX deram origem a várias inovações. Por exemplo, a generalização da aviação comercial, que até então não existia, mas aconteceu a partir daí. A utilização de computadores, com a informática a ganhar um papel central na nossa vida, crescente, obviamente, ao longo do tempo. Novos procedimentos cirúrgicos, programas de vacinação, tratar da saúde pública também a nível global. As relações laborais também e sociais também se alteraram bastante. Por exemplo, e não foi disruptivo, mas contribuíram, quer uma guerra, quer outra, contribuíram para uma muito maior participação das mulheres no mercado de trabalho. E também o papel do Estado nas economias aumentou. Isso veio a verificar-se. Depois tivemos outro grande evento, este já mais próximo, há 18 anos, precisamente, há 19 anos, perdão, o 11 de setembro, que alterou bastante a forma como viajamos e fez da segurança uma preocupação comum e constante. Depois tivemos a grande recessão, esta já mais próxima de nós, que contribuiu, no fundo, para uma erosão das forças políticas tradicionais, das forças políticas mainstream, um pouco por todo o lado, e para um aumento dos extremismos. Nós, em Portugal, por acaso, temos sido um pouco poupados a isso, embora agora já tenhamos alguma representatividade dessas forças políticas mais extremas no Parlamento, mas nada que se compare com outros países. Mas vamos recuar no tempo ao nível das pandemias, já que nós estamos a sofrer é um grande evento, é um evento negativo, mas é também uma pandemia. A peste negra, no século XIV, terá contribuído para a erosão do feudalismo e para uma alteração das mentalidades que certamente ajudou mais tarde ao Renascimento. E, por exemplo, a gripe espanhola de 1918-1920 contribuiu para acelerar o fim da Primeira Guerra Mundial e incentivou, por exemplo, só para termos uma ideia, incentivou a criação, sobretudo na Europa, de sistemas públicos de saúde, que estão como pandemias, deram origem a mundos novos, a transformações. E, portanto, é provável que o surto do Covid-19 produza também alterações importantes a nível económico, social e comportamental. E vai certamente acelerar algumas tendências que já estão em curso. Portanto, identificar essas tendências, essas alterações, é fundamental para saber navegar na economia no pós-Covid-19. Que principais consequências é que poderemos esperar? Bom, desde logo, o recuo da globalização, que vai acentuar um processo que já estava em curso. O recuo da globalização já não é de agora. Lembram-se, certo, todos acompanham, certamente que temos tido cada vez mais vozes contra a globalização. É certo que isto em todas as partes do mundo. É certo que não tem ainda uma predominância maior, mas é possível que com a Covid-19 este processo seja acentuado. Há certamente uma revisão das cadeias globais de produção e uma menor dependência de alguns mercados, como a China. Isso já está hoje a acontecer. Muito do material do equipamento de proteção individual na saúde, hoje há um boicote claro do mundo ocidental a tudo o que seja produzido na China. Muito por força do que os Estados Unidos têm feito, mas mesmo ao nível europeu, vê-se que para recapitalizar
setores e empresas europeias, há claramente uma orientação no sentido de esses fundos não virem da China. Bom, se tiverem que vir, se calhar terão que vir, mas como primeira prioridade que não venham da China. Há aqui um sentimento, o mundo chegou à conclusão que dependia demasiado da China. A China era a fábrica do mundo. Enfim, agora não estou aqui a discutir se sabiam ou não do vírus antes e não disseram e não transmitiram, não é isso que estou aqui a dizer. Estou a dizer que a China era de facto a fábrica do mundo. E, portanto, quando a China fechou a sua economia, o mundo ressentiu-se brutalmente, porque esta pandemia começou na China. Portanto, foi lá que tudo, de facto, as primeiras consequências vieram de lá. Depois, portanto, isto dá origem também a um aumento do investimento em capacidade produtiva local. Há um aumento do investimento em logística e provavelmente potenciais dificuldades para a chamada sharing economy, a economia partilhada. E o investimento em logística percebe-se também, vai ser preciso investir em inventários, vai ser preciso investir em infraestruturas, etc. Haverá também, e isto é natural, um aumento do peso do Estado nas economias. Isto é fatal, não há entidades privadas, repito, não há entidades privadas que consigam socorrer as empresas e as pessoas numa crise desta dimensão. Não é possível. Eu continuo a achar que este ano o decréscimo do nosso PIB poderá chegar, se não à casa dos 2 dígitos, poderá ficar muito próximo da casa dos 2 dígitos. Nós não nos lembramos o que isto é. Nos 3 anos em que a Troika esteve em Portugal, a quebra do PIB acumulada foi de 6,7%, portanto quase 7%. O Governo prevê que só este ano haja uma quebra de 7% no nosso produto e eu acho que é um cenário benigno. Portanto, em Inglaterra, no Reino Unido, as perspectivas são muito piores. Nos Estados Unidos também. O número de pedidos de emprego é algo nunca visto nos Estados Unidos. Portanto, isto vai ter, de facto, não é só os Estados, e só os Estados com a ajuda dos bancos centrais, ou seja, tudo o que estou a dizer é direcionado para isto, mas é exatamente o que eu penso, é possível suster a economia, manter a economia à tona d'água para que ela volte a funcionar com o progressivo desconfinamento a que estamos a assistir e que eu espero que vá continuar e que não haja uma segunda vaga, se houver. Nós vamos ter que aprender a lidar com este vírus. Isto vai levar a um aumento do endividamento, aumento do déficit da dívida públicos, vai haver um maior foco nas novas tecnologias, uma aceleração do investimento e utilização, incluindo o 5G, mais e-commerce, mais online, aumento do peso do retalho e do entretenimento online também, maiores preocupações com a saúde, isto é fatal, aumento do investimento em cuidados e tecnologia de saúde, foco na prevenção de epidemias e do bioterrorismo também. Os consumidores e os colaboradores vão ser mais exigentes e mais conscientes, maior valorização da responsabilidade social e do propósito das empresas, reforço de políticas e práticas de proteção ambiental, isto também vai contribuir para valorizar o ambiente, e menor tolerância para, por exemplo, empresas poluidoras e para atividades poluidoras que deteriorem o meio ambiente. Maior consciência também da importância daqueles que nos são mais próximos, ou seja, uma valorização do tempo. Uma alteração clara dos hábitos de trabalho, maior recurso ao teletrabalho e à videoconferência, claramente, aqui temos um exemplo, ainda agora, estamos todos em videoconferência, reunidos por estes meios. Há 6 meses eu ter-me deslocado com o maior gosto à ESA e estaríamos todos num anfiteatro, agora não. Menor densidade, portanto, nos escritórios, redução de viagens e eventos, pressionando o imobiliário e pressionando também o turismo de negócios, não o turismo tradicional, eu acho que essa é uma questão de as pessoas poderem começar a viajar mais livremente e voltaremos a atingir níveis de outros tempos, com regras diferentes, obviamente, mas não em termos de turismo de negócios, em termos de turismo de business. E, portanto, isto vai afetar também, obviamente, não só a indústria do turismo, mas a indústria da aviação, em particular, e também haverá uma maior awareness, digamos assim, da saúde financeira, um foco na poupança preventiva e nos buffers de liquidez, para não sermos apanhados sem liquidez. E, portanto, espera-se uma economia menos global, uma economia com mais Estado, mais digital, empresas com clientes e colaboradores mais conscientes, com mais teletrabalho e com maiores precauções financeiras. No caso da TAP, bom, eu diria que nesta crise não há exceções e a TAP naturalmente não irá ser
uma exceção. Vai haver, no caso do turismo, antes de falar da TAP, eu estou quase a terminar, maior preferência por destinos com menor densidade populacional, mais genuínos, mais típicos, maior qualidade assente em práticas sustentáveis, o maior peso do turismo doméstico, não tínhamos dúvida, pelo menos enquanto estivermos assim, este ano o nosso setor turístico vai contar de sobremaneira com os nossos turistas domésticos, não com turistas internacionais. Oxalá eu esteja enganado e a partir de agosto ou setembro isto volta tudo. Nada me daria maior gosto, mas sinceramente não me parece que seja o cenário mais provável. Vai haver um ajustamento da oferta, obviamente, mais uma vez a TAP não irá ser exceção, o setor aéreo vai ter que se ajustar. Há muitos cenários e eu diria que há uma coisa que podemos dar por certo. Infelizmente, é que a recuperação vai ser lenta. Eu diria que vai ter que haver, e já tem vindo a ser sinalizado, um redimensionamento das companhias aéreas. Repare-se aqui o número de passageiros que a TAP transportava. Atingimos mais de 17 milhões em 2019. Este ano estavam previstos mais de 18 milhões em tempos normais, e portanto a TAP não irá ser exceção, evidente, nem de perto nem de longe, não sei quantos passageiros serão, mas se forem talvez 10% destes 18 milhões que estavam projetados, será muito bom, não sei se 10%, 15%, enfim. E a TAP não irá ser exceção, porque como se sabe a TAP pediu auxílio financeiro, esse auxílio está dependente de se atingir um acordo entre o acionista Estado e o acionista privado de referência, a Atlantic Gateway, por enquanto ainda não há esse acordo, mas imaginando que tudo corre normalmente, esse acordo é atingido, mas a TAP tem um período de tempo para devolver o empréstimo do auxílio de emergência que deverá receber nos próximos dias, e este tempo será até ao final do ano. Enfim, se não for capaz de devolver esse empréstimo, então a Comissão Europeia irá impor uma reestruturação. Mas é uma reestruturação que eu digo que todo o setor da aviação irá sofrer, maior ou menor, todas as companhias, e repare-se, a Lufthansa teve um auxílio de 9 mil milhões de euros, superior a 9 mil milhões de euros, a Air France cerca de 7 mil milhões de euros, a KPLM cerca de 4 mil milhões de euros, a TAP está projetada até 1,2 mil milhões de euros. No entanto, a ideia, tanto quanto sei, do Estado, e eu penso também por funções que exerci no passado, nomeadamente quando fui presidente da AICEP e contactei muito com o nosso tecido empresarial, a TAP tem de facto um valor estratégico para o país, é a nossa companhia aérea nacional e serve o país como nenhuma outra, que ninguém tenha a mais pequena dúvida. Nós, portugueses, adoramos criticar, neste caso adoramos criticar a TAP, algumas vezes com razão, tenho que o dizer, mas também só criticamos a TAP como criticamos porque de facto gostamos muito da TAP e achamos que ela é essencial ao país. E é de facto, nenhuma outra companhia aérea conseguiria nunca servir os interesses do país, de toda a gente e também, e sobremaneira, do tecido empresarial como a TAP serve. Portanto, a nossa ideia é que a TAP possa continuar a contribuir para o desenvolvimento do turismo de qualidade e para o desenvolvimento económico nacional. E portanto, ajudando Portugal, é o que este slide quer dizer, ajudando Portugal a continuar a afirmar-se no mundo como um verdadeiro gateway mundial. Esperamos que a tendência de crescimento, depois de uma reestruturação, que eu acho que será inevitável, possa ver a luz do dia mais adiante no tempo. Mas, enfim, estes são os tempos que estamos a viver. Portanto, é mais ou menos assim que gerimos em tempo de Covid, que estamos a gerir, e é assim que o iremos fazer no futuro. E eu agora calava-me, ficava disponível para as vossas questões. Muito obrigado pela vossa atenção e fico disponível para, obviamente, para uma parte de interação que eu também aprecio muito. Muito obrigado. Muito obrigado, Miguel. Temos já perguntas. Passava, em primeiro lugar, ao José Teles. Peço para ligar o microfone. Pois não. Então, boa tarde mais uma vez. Miguel, eu sei que os pilotos não podem estar muito tempo, os pilotos e as tripulações não podem estar muito tempo paradas, e vocês já estão há 4 meses parados. Vocês, ano passado, admitiram muitos pilotos, o ano passado e nos outros anos, estando em layoff em 80% à data 2, o que eu
queria saber era, primeiro, como é que fizeram, como é que vão começar a voar nesta abertura, ou como é que começaram a voar nesta abertura, porque, tanto quanto eu sei, os pilotos precisam de alguns cursos de refrescamento, e as tripulações também. Se isso é interno, se não é interno, como é que é, e o que é que vai acontecer aos jovens pilotos que vocês recrutaram sobretudo nos últimos 2 anos? Olha, então, deixa-me dizer já, esse é um processo que obviamente nós dedicamos muita atenção desde o início da crise, porque sabemos que essas são as regras, de facto. Tudo isso está a ser acompanhado pela ANAC e pela NAV, mas são processos internos da TAP, obviamente, e o que posso dizer, sem entrar em mais pormenores, é que quando não, à medida que a operação for sendo retomada, iremos ter o número quer de pilotos, quer de tripulantes de cabine em condições para voar. Aliás, eu devo dizer, eles estão desejando voltar a voar, estão desejando voltar ao trabalho, obviamente, até porque neste momento a boa parte deles está em layoff, com rendimentos cortados em 1/3, que é uma brutalidade. É uma brutalidade, mas foi a única forma da tesouraria da TAP aguentar até agora, porque senão na tesouraria já não havia tesouraria, provavelmente já não haveria TAP. Mas isto é um pouco aquilo que foi sendo repetido em todas as airlines do mundo. Já agora deixe-me dizer, nós para a retoma estamos sempre dependentes daquilo que os países considerarem, da abertura ou não de fronteiras. Por exemplo, no caso que nós falávamos há pouco, tínhamos previsto começar a voar para Angola, retomar os voos para Angola na segunda metade de junho. Infelizmente o governo angolano acabou por adiar a reabertura, portanto agora é para princípio de julho, oxalá seja mesmo, porque além de tudo mais era uma das rotas mais rentáveis da TAP e portanto as companhias aéreas, elas ganham dinheiro sobretudo no longo curso, o médio curso serve em parte para abastecer o longo curso e portanto os mercados principais da TAP são Estados Unidos, em termos de longo curso, são Estados Unidos, Brasil e Angola. Toda a gente sabe como é que está a situação nestes países e, portanto, não vale a pena dizer mais nada sobre isso. Sim, peço desculpa, mas não me respondeu uma questão. O que é que vai acontecer aos jovens pilotos? Que vão ter excesso de pilotos, seguramente. Tem toda a razão. Olha, os temas laborais pode imaginar, todos os temas são sensíveis nesta fase, mas os temas laborais são muito sensíveis. Nós vamos tentar o possível, e isto aqui, obviamente, de acordo com o Estado, com o Governo, para minimizar os impactos ao nível social. Dito isto, já é conhecido, já é público que nós não estamos a renovar contratos a prazo e, portanto, quando já houve também pessoal navegante e de cabine, ou seja, pilotos e tripulantes de cabine que não viram os seus contratos renovados e, portanto, se me está a referir aos pilotos mais jovens que estão nesse caso, tudo vai depender da evolução da pandemia, mas eu direi que a maior probabilidade é que não vejam os seus contratos renovados, infelizmente, até porque eles foram contratados com base numa premissa que era o aumento da atividade. Ora, a partir do momento em que o aumento da atividade não se dá, é claro que enquanto existe o layoff, não é possível dispensar colaboradores. Mas a partir do momento em que o layoff termine, eu não sei quando é que vai terminar, no caso da TAP, para já é evidente que vai continuar em julho, espero que com um número mais reduzido de colaboradores em layoff, se calhar 70%, não sei, mas as notícias de facto no campo laboral não são boas, vamos ter que gerir com muito cuidado e o objetivo vai ser claramente a preservação do emprego. A preservação do emprego é uma das premissas e nós vamos tentar por todos os meios, incluindo quando começarmos a falar com a Comissão Europeia a este propósito, que esse seja uma das garantias que temos para dar às pessoas. Ok, obrigado. Obrigado pelas suas questões. Eu meto a cunha para meter aqui uma pergunta minha. Sim, força. Atendendo a toda a redução do volume de voos que vai com certeza existir, e todos os condicionalismos que vai haver no futuro, quer no mercado do turismo laboral, quer mesmo no turismo normal, em que provavelmente vai demorar algum tempo
recomeçar e a atingir os níveis que tivemos ainda este ano, a pergunta é, onde é que cabe o novo aeroporto aqui? É uma boa oportunidade para chutá-lo para a frente? Ou é uma boa oportunidade para aproveitar o momento de quebra para investir com tranquilidade? Pois. Isto não é TAP. Não, isto não é TAP. Isto não é TAP. Eu posso lhe dizer que o que eu lhe posso dizer é que a TAP era uma entusiasta, era e é, porque eu espero que tudo isto volte ao normal. A propósito, eu há pouco exagerei quando disse que este ano, se calhar, íamos transportar 10 ou 15% do que estava previsto em termos de. Não serão 10 ou 15%, obviamente, serão mais, mas mesmo que chegue a 30%, 40% ou mesmo 50%, é um rombo inacreditável na nossa operação. E oxalá, em setembro ou outubro, eu possa estar a dizer, enganei-me redondamente, afinal vamos transportar 80% ou 90%. Eu acho que isso não vai acontecer, mas pronto. A TAP, dizia eu, era uma entusiasta do aeroporto. Não que do aeroporto, não, do complemento do aeroporto internacional de Lisboa, como eu lhe chamo, o Terminal 3. Terminal 3 no Montijo, do lado do Rio, porque já existe aqui no aeroporto Humberto Delgado os terminais 1 e 2. A TAP era entusiasta porquê? Porque este Terminal 3 no Montijo iria permitir desviar companhias que voam essencialmente ponto a ponto para esse aeroporto, libertando espaço para a TAP, que é uma companhia que também voa ponto a ponto, mas que tem o seu hub, o seu connection, a sua conexão em Lisboa, permitia espaço para que a TAP continuasse a crescer. Bom, agora isto veio, não sei por quanto tempo, mas veio, obviamente, tornar o cenário bastante diferente. E, portanto, eu diria que se há momento em que alguma coisa pode ou deve ser repensada, é agora. Não faz sentido que seja quando já estivermos em plena recuperação e se calhar a dizer que o congestionamento no aeroporto que se começa a notar, que é pensarmos nisso. Não, se é para pensar, então que se pense agora. Mas eu noto, atenção, isto não é um tema TAP, atenção, mas há todo aqui um conjunto de compromissos que foram assumidos entre o Estado português e a Vinci, que é quem tem a concessão dos aeroportos, e nomeadamente a ANA, que é grupo Vinci. Portanto, é um tema que não nos diz respeito, mas eu diria, como cidadão comum, não sei se é possível alterar alguma coisa aos contratos que estão estabelecidos, até porque as obras no aeroporto Humberto Delgado estão ligadas também ao avanço das obras no aeroporto do Terminal 3 no Montijo. Mas se há algum momento onde isso poderia fazer sentido, eu diria que é agora. Obrigado. Passo a pergunta para o João Pacheco de Castro. Pedindo para ligar o micro. Pois. Obrigado, Pedro. Obrigado, Miguel. Parabéns pela sua intervenção. Antes de mais, era uma questão muito concreta, mas que me parece que podia ser pertinente em relação aos testes rápidos no check-in. Que é algo que já tem sido praticado em algumas companhias e se de facto não podiam ser utilizados de uma forma mais sistemática, como uma forma de criar confiança, no sentido das pessoas viajarem mais e no fundo... Eu não podia estar mais de acordo consigo, mas isso tem que ser, e sei que nós já temos tido contactos com a ANA a esse propósito, mas isso tem que ser, não é um tema TAP, não é? Isso é um tema que tem que ser visto também com quem gera os aeroportos, mas eu diria que sim, esse é também um novo normal quando se viaja, porque enquanto antes gostávamos da ajuda dos tripulantes para as malas, para isto, para aquilo, agora quanto menos nos tocarem melhor, e até se tiverem luvas e proteção e não sei o quê, melhor ainda. Portanto, e no caso que me está a dizer, se os aviões, não vai ser possível que os aviões voem, como se chegou a ser admitido, sem a fila do meio. Sem fila do meio, esqueçam, não há voos, já há voos de médio curso que não são rentáveis, rotas que servem para essencialmente alimentar o longo curso. Imaginem se os lugares do meio fossem suprimidos. Portanto, isso felizmente não foi adiante, mas é evidente que isso significa que tem que haver regras de segurança, e nomeadamente de segurança na saúde, muito apertadas.
como é o caso das máscaras, por exemplo, como é o caso dos testes que devem ser realizados, não sei se é no check-in, se é um dia antes, mas claramente eu sou adepto de que as pessoas devem viajar com testes feitos, até porque, se não for assim, o país para onde se vão deslocar pode perfeitamente obrigá-las, se não for atingido o entendimento nesta matéria, pode obrigá-las a estarem de quarentena quando chegam durante semana, 10 dias, 2 semanas, o que seja. Ora, isto significa que ninguém viajaria em condições dessas. Portanto, acho que tem toda a razão e concordo inteiramente consigo. E se me permite só uma observação, por exemplo, no caso dos Açores e da Madeira, de facto, que são totalmente dependentes, ou grandemente dependentes, né, do tráfego aéreo, quer dizer, acho que era algo que seria importantíssimo para... Mas já estão a obrigar, para os Açores e para a Madeira, já tem que se viajar com um teste feito e tem que se apresentar o comprovativo. Eu acho é que isso devia ser mais sistemático ao nível dos próprios aeroportos, das infraestruturas aeroportuárias, ou o que seja, mas acho que estamos a caminhar nesse sentido. Obrigado. Obrigado. Pedro Subtil, por favor. Obrigado. Eu tenho essencialmente 2 perguntas. Uma tem a ver com o facto do Dr. Miguel ter referido que a TAP é estratégica e ninguém tenha dúvidas. Eu gostava de lhe pedir se poderia detalhar um bocadinho melhor porque é que acha que a TAP é estratégica. Eu presumo que tenha a ver com a nossa imigração, o trazer os turistas para o nosso país. Mas gostava de perceber qual é que é a sua visão, de uma forma resumida, porque é que é estratégica, e também perceber se não deverá ser conciliada a estratégia, ou o facto de ela ser estratégica para o país, ela tem que ser lucrativa, e portanto, tudo o que seja estratégico para o país, mas que não seja lucrativo para a TAP, é penalizador e depois vai levar a que a empresa fique com problemas que mais tarde provavelmente será o Estado a ter que ajudar. E portanto eu penso que terá que ser win-win, será estratégico, mas também terá que ser lucrativo para a TAP, sob pena de pôr em causa a viabilidade da TAP. E depois a segunda pergunta tem a ver com a necessidade que referiu de liquidez, sem pôr em causa algum segredo que possa haver da estratégia. Se poderia partilhar o que é que está a ser pensado para resolver o problema de liquidez nos próximos 6 meses, 1 ano. Muito obrigado. Muito obrigado pelas suas questões também. Então, começando pelo fim, pelas necessidades de liquidez, como sabe, a TAP, como praticamente todas as companhias aéreas a nível mundial, mesmo aquelas, as norte-americanas, a economia mais de mercado que existe no mundo, não é? Com um peso muito reduzido do Estado, não sobreviveriam se não tivesse sido o apoio estatal. Portanto, nós aqui também pedimos auxílio, ele é público, 1,2 mil milhões de euros, até 1,2 mil milhões de euros. É uma brutalidade, é um montante brutal. Mas quando falava há pouco que o Estado teria que intervir, não, ouça, o Estado já está a intervir. Sem Estado não haveria TAP, mas também não haveria Delta Airlines, não haveria United Airlines, não haveria British Airways, não haveria Lufthansa, não haveria Air France, não haveria nada disso. E, portanto, a TAP aqui não está sozinha. Pode-se dizer, bom, a TAP nos últimos anos não foi lucrativo. E aí eu tenho que concordar consigo. Os resultados que a TAP teve no período pré-Covid não foram aquilo que nós tínhamos esperado, aquilo que se tinha antecipado. E, portanto, isto entronca. Portanto, as necessidades, para fazer face às necessidades de liquidez, e é este ano mais difícil, e esperemos que seja só este ano, apesar de eu achar que a retoma vai ser lenta, mas a verdade é que temos aqui este... Mas só uma questão, eu não estou a pôr em causa a ajuda. O que eu estava a perguntar na pergunta sobre a liquidez é se existem outras ideias para além da ajuda que vem do Estado. Eu posso dar um exemplo, se calhar é ridículo. Todos nós viajamos, todos nós temos cartões de fidelidade, ganhamos umas milhas. A maior parte das vezes temos a sensação que não dá em nada, porque depois quando vamos comprar não é muito diferente quase de comprar o bilhete e sinto-me muitas vezes um pouco defraudado. Mas por que não pensar em vender vouchers de desconto, fazer um sistema de
as pessoas compram adiantado e têm uma garantia de um preço para voos, qualquer coisa desse género. Pronto, eu percebo a sua ideia, mas ouça, neste momento há muito pouca predisposição para se viajar. Portanto, iniciativas nesse sentido, não digo que elas não pudessem ter resultados, mas seriam claramente insuficientes. Nem da parte dos acionistas privados, seja aqui ou noutras airlines, teria dimensão para injetar os montantes que são necessários a nível global. Eu diria que é complementar, não era para substituir. Não, mas mesmo complementar, enquanto o outro está aqui, o primeiro está cá em cima, o outro teria uma dimensão reduzidíssima, está a ver? Portanto, não seria materialmente significativo, até porque, como já referi, o apetite para viajar nós esperamos que possa aumentar, mas neste momento é extraordinariamente reduzido, não é? Por isso é que nós, em agosto, o que temos previsto, só para termos uma ideia, é termos 25% da nossa operação a voar. 25% em agosto, o que significa que em julho é menos e em junho, que estamos a viver, é ainda menos. Portanto, só para termos uma ideia do que é que estamos a fazer. Mas eu não diria, imagina, eu posso comprar um vale, o que se queira chamar, um desconto, que seja válido por 2 anos. Não precisa... Mas isso nós estamos a dar, nomeadamente para quem acabou por ser prejudicado pela pandemia, e que deixou de ter o voo. Não só estamos a dar vales por 2 anos, como estamos a majorar em 20% o valor da viagem. Mas, enfim. Agora deixe-me dizer-lhe, a TAP é estratégica? Eu acho que é estratégica. Obviamente a minha opinião não é uma opinião isenta. Eu sou Presidente do Conselho de Administração da TAP, mas já antes de ser Presidente do Conselho de Administração da TAP, eu tinha esta opinião. Eu tinha esta opinião desde há muito tempo e eu pude consolidá-la enquanto fui Presidente da ICEP, sabe? Eu contactei com as nossas comunidades pelo mundo fora, contactei com o nosso tecido empresarial, com turistas, etc. E, de facto, pude aperceber-me quão apreciado é o serviço da TAP e a importância que a TAP tem para servir os portugueses como o nosso tecido empresarial, as nossas comunidades, como nenhuma outra companhia será capaz de servir. Portanto, por isso é que há um clamor nacional quando se diz, bem, a TAP deixou de voar do Porto para Milão. Posso lhe dizer que é uma rota que vai ser retomada por influência nossa também. Em breve haverá novamente a reposição dos voos Porto-Milão. Porquê? Porquê é que faz sentido? Bom, porque a indústria o nosso tecido empresarial, uma parte muito relevante está no norte, sobretudo indústrias que têm muito peso para a Itália, França ou outros destinos, como o vestuário e o calçado, e de facto eu sei o que é que os empresários me diziam quando eu estava na ICEP, queixavam-se muito que a TAP não os servia e devia servi-los melhor. O problema aqui é claro que eu também acho que a TAP deve ser sustentável e deve ser lucrativa. O problema é que para ser lucrativa, se calhar algumas destas rotas não podiam ser feitas. A ver, e portanto nós temos que perceber o que é que queremos. Se queremos uma TAP que só olhe para o lucro, mas então, em alturas destas é mais complicado, porque de facto se é o dinheiro público que vai ser injetado na TAP, então a TAP também deve estar ao serviço do país. E deve estar ao serviço, obviamente, nos aeroportos onde opera, sem fazer perigar o seu hub, que é Lisboa, naturalmente. Mas tem que adequar a sua estratégia. Portanto, deixe-me só terminar. E, portanto, é evidente que nós queremos que a TAP seja sustentável, mas eu não tenho dúvidas que vai levar algum tempo até que... primeiro, deixe-me dar nota, não sei se tem ideia, mas nos últimos 40 anos o grupo TAP deu resultados positivos em 2 anos. Pronto. Agora, é preciso também perceber se o país quer uma empresa deste género ou não quer uma empresa deste género. E aí cabe às pessoas decidirem, cabe ao governo em funções. Eu tenho a minha opinião, já expressei. Dir-me-á, mas é possível que a TAP possa cumprir essas funções e ser lucrativa, com certeza, e é para isso que nós vamos trabalhar, é para isso que temos, se calhar, que redimensionar a empresa nesta fase, para depois a fazer crescer, se calhar, de outra forma e cumprir esse desidrato que eu também acho que é muito importante. Já agora, não havia injeção pública na TAP desde 1998.
não sei se tinha ideia, mas desde 98 que não havia. Mas, Miguel, eu aproveitava este tom positivo e de esperança relativamente à TAP, porque já passa das 7h30, nós não queremos ceder o tempo, e queria, para já da minha parte, agradecer imenso a sua participação aqui connosco, foi fantástica, extremamente elucidativa sobre não só a questão da TAP, mas também sobre a economia portuguesa, e que eu valorizei bastante, e queria agradecer pessoalmente o ter aceito o convite, e aproveito para passar a palavra à nossa Dean, a professora Maria de Fátima Carioca, só para dar uma palavra de encerramento, relembrando as pessoas que no dia 2 de julho teremos então a sessão de apresentação do próximo PAD, para o qual estão convidados aqueles que ainda não fizeram o PAD, e estão convidados também aqueles que já fizeram o PAD para convidarem os seus colegas, conhecidos e amigos. Muito obrigado e boa tarde a todos. Passa para a professora Maria de Fátima. Olá Miguel, boa tarde. Gostei bastante da sessão e também das ideias em relação a Portugal e a forma como, com esperança e também reinventamos o país para a frente. Muito obrigada pela partilha generosa e genuína que fez connosco, e espero encontrá-lo num outro momento também junto a esse. Já estou aqui a ver que tem horas comigo, está aqui também Miguel Aladias, Eu não estou a conseguir perceber, está cheia de cortes, não sei o que é que se passa. Ok. Agora já está. Agora já está. Estou a dizer que estou a agradecer ao Miguel a sua disponibilidade e também as suas ideias para o futuro de Portugal, seja ele a curto prazo ou seja ele de longo prazo. É importante estas discussões que levamos, tivemos aqui também outros CEOs, mas são todos muito importantes porque são setores que são setores estratégicos. A TAP é uma empresa estratégica para Portugal, como muito bem disse e como o Pedro também referiu, e tivemos agora aqui um bom diálogo, mas seguramente é uma empresa que liga e conecta muitos setores económicos, e nesse sentido é um must que haja ideias de futuro para a TAP. Pessoalmente também agradeço a sua disponibilidade para estar presente connosco e espero reencontrá-lo, seja pessoalmente na AES, seja através do online, numa próxima atividade nossa. Muito obrigada, Miguel. Muito obrigado também, foi um gosto enorme poder ter estado aqui convosco, ter tido esta oportunidade e esta interação e termos trocado as impressões, gostei muito, muito obrigado. Obrigado, Miguel. Obrigado.